Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje é o dia 265 da nossa leitura, ou seja, vai faltar mais, né? Falta ainda mais uma jornada de 100 dias. E nós estamos para finalizar, falta só um dia para finalizar o livro de Isaías, né? Foi uma jornada esse livro de 66 capítulos, né? Semelhante à Bíblia, que tem 66 livros, né? E a Bíblia também a gente pode dividir em duas partes, né? Primeira aliança, segunda aliança, né? As pessoas dizem Velho Testamento, Novo Testamento. E Isaías também, a gente pode dividir os 39 capítulos numa primeira mensagem de Deus para o povo e uma segunda de esperança do Messias, enfim. Capítulo 58, versículo 1, a gente vai ler a verdadeira e falsa adoração, né? Olha como é importante aí para a gente poder aprender o que é verdadeiro, o que é falso na nossa adoração, né? E aí Deus está falando através de Isaías. Ele diz assim, grite alto, versículo 1, com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não presta atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu não reparas? Vou lhes dizer por que, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, oprime seus empregados. O que adianta jejuar se continuar a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: remova o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muro e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como o dia santo,
Não use esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam os seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei. Eu os sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Como bonito esse capítulo 58, né? A gente poder trazer para os dias de hoje, inclusive se nós olharmos, né, para as palavras de Jesus, né, ele proferindo até no seu grande ensinamento, que a gente chama de Sermão do Monte, a gente vai ver isso, né? Muitas vezes nós cumprimos rituais, né? Seguimos algo mais para poder aliviar a nossa mente, né? A nossa mente, ela ficar uma mente que a gente cumpriu algo diante do Senhor, a gente orou, a gente tomou a ceia, a gente cantou, e Deus está dizendo, esse tipo de adoração, para mim é em vão, né? Em vão me adoram, né? Por quê? Porque a ação, né, que a gente faz no dia a dia, essa, né, que deveria ser a luz da pregação daquilo que realmente Deus pede, para que ele de fato possa receber a sua adoração. Então, por exemplo, ele começa iniciando com aqueles que oprimem, né, os seus empregados, com aqueles que a gente deve repartir, aliviar a carga uns dos outros, né? Infelizmente, Jesus disse que os pobres iam estar conosco, né? Então, há uma diferença entre pessoas da parte social, né? Parte material. Inclusive, boa parte do povo é massacrado, né? Por governo, por poder, por ganância, e o povo geme, o povo sofre, né? Por isso. E Deus, então, para nós que somos conhecedores do amor e da misericórdia de Deus, a gente também tem que ter esse tipo da verdadeira, né, adoração, e não essa falsa adoração. E eu me coloco muito nisso, né? Porque pecado também é o fato de você saber que tem que fazer o bem e não faz, né? Quantas vezes até você tocado pelo poder do Espírito, né? A palavra de Deus fala, vai até lá, né? Doa. Essa história da meritocracia não é uma coisa divina, né? Deus quer que a gente reparta e não acumule. Mesmo porque para acumular tesouros nos céus, você deve doar, né? Aquilo que você dá, aquilo é seu que está lá nos céus. Capítulo 59, a gente vai ter então aqui, no versículo 1, no capítulo 59, a gente vai ver advertências, né, contra o pecado. E ele diz assim, até está grifado aqui, em uma outras leituras que eu fiz. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco, demais para salvá-lo, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-lo. Foram suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras e a sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão luz ao pecado, chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá, quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que fazem é cheio de pecado, e a violência é sua marca. Seus pés correm para fazer o mal,
e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz, não entendem o que significa ser justo, traçam caminhos tortuosos e que os seguem não sabem o que é paz. Não há retidão em nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cego, andando tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Rugimos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Uau! Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. Parece que está falando para os dias de hoje, né? A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então, ele mesmo interveio para salvá-los com o seu braço forte. E a sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá aos seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre os seus adversários e até os confins da terra lhe dará castigo merecido. No oeste, temerão o nome do Senhor. No leste, o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que eu lhe dei estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. E a gente encerra mais um capítulo 59, né? E agora a gente vai iniciar o capítulo 60, falando da glória futura de Jerusalém. Ele diz assim no versículo 1: Levanta-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobre as nações da terra. Mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes, e as suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá com o seu coração, vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você. E lhes trarão as riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra. Camelos vindos de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorarão ao Senhor. Entregarão a você os rebanhos de Quedar e trarão para os meus altares os carneiros de Nabaiote.
Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso. O que vejo voando como nuvens para Israel, como pomba para os seus ninhos, são navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem de lugares distantes com sua prata e o seu ouro. Eles honrarão o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele a encheu de esplendor. Estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e os seus reis a servirão. Pois ainda que eu tenha destruído em minha ira, por causa de minha graça, terei misericórdia de você. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não servirem serão destruídas. A glória do Líbano será sua, os bosques de ciprestes, abetos e pinheiros. Ela adornará meu santuário. Meu templo será glorioso. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que a desprezavam beijarão seus pés, eles a chamarão de cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Antes, você era desprezada e odiada, e ninguém sequer pensava em por você. Mas agora eu a tornarei majestosa para sempre, uma alegria para todas as gerações. Reis poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se você fosse uma criança amamentada por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. A paz será seu líder e a justiça seu governante. A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegará ao fim. A salvação a rodeará com os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será sua luz eterna. Seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá, a lua nunca deixará de brilhar, pois o Senhor será sua luz eterna. Seus dias de lamento chegarão ao fim. Todo o seu povo será justo, possuirão a terra para sempre, pois eu os plantarei ali, com a sua própria mão, com as suas próprias mãos, para manifestar minha glória. A menor família se tornará 1000 pessoas, o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, Senhor, farei isso acontecer, né? Que maravilha, né? Esse é o Deus da promessa, né? De tudo aquilo que vai acontecer, de tudo que a gente vai desfrutar, né? Do povo, o povo de Deus. E capítulo 61, ele vai dar continuidade, né? A gente vai encerrar a leitura nesse capítulo 61. Ele vai falar das boas novas, né? Para os oprimidos. E muitos de nós, ou talvez você, está se sentindo como um oprimido, como pessoas na época estavam, né? Então, a palavra do Senhor está dizendo assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, né? Jesus, ele citou isso, né? E ele falou, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos, os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira do Senhor contra os seus inimigos. Todos que choram em Sião lhe dará uma bela coroa em vez de cinza, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desesperos. Em sua justiça serão como o grande carvalho que o plantou para a sua glória. Até vou interromper aqui, né?
Esses primeiros versículos, Jesus, quando ele entrou na sinagoga, né, em Nazaré, deram um livro para ele abriu, deram o livro de Isaías, ele abriu justamente esse capítulo, o capítulo 61, ele leu e no término ele falou, se cumpriu essa escritura hoje, né? Então, é justamente esses primeiros versículos, né? Até o versículo 2. Continuando a leitura, versículo 4, capítulo 61. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos, renovarão as cidades devastadas, as gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seu rebanho, lavarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdote do Senhor, ministro de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação. Pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo, como as suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim, no começo de primavera, quando as plantas brotam por toda a parte. E assim a gente encerra, né, mais um dia de leitura, né, o dia 265 da nossa leitura de hoje, né, e a gente encerra no capítulo 61, né, um grande capítulo que Jesus falou depois de centenas de anos em uma sinagoga e cumpriu, né, a escritura. Ele veio trazer liberdade para aqueles que estão, né, cativos. Cativos sobre o quê? Sobre a prisão, né, do pecado, sobre a opressão. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu quero convidar você, então, a gente fazer uma breve oração, né, para terminarmos o dia de hoje. Já dou boa noite aqui para quem se manifestou, né, a irmã Ivonete, como sempre, tá aqui, né, ela falou que o celular dela descarregou, mas estava assistindo pela televisão. Legal, estão sabendo, bem amplo, né. Boa noite para você que está aqui também e de alguma forma, né, não se manifestou, mas fica aqui o meu desejo, minha alegria de você estar aqui acompanhando, mesmo num horário, né, geralmente a gente faz leitura mais pelas manhãs, mas essa manhã não foi possível fazer a leitura, mas estamos aqui, né, nesse dia fazendo e deixando aqui, se Deus quiser, registrado. Acompanha comigo então numa oração final e a gente vai para as considerações finais aí da nossa leitura. Nosso querido Deus, nós te damos graças e te agradecemos pelo teu imenso amor. Obrigado porque o Senhor se manifesta através da sua palavra e nos dá esperança e nos corrige também. Muitas vezes nós acabamos sendo egoístas, nós queremos mérito sobre aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor que nos sustenta, o Senhor nos dá o ar que respiramos, aonde moramos, o que comemos. O Senhor nos dá energia para termos o nosso trabalho, a forma de onde nós ganhamos o nosso sustento. É tudo que o Senhor concede a nós. O Senhor que criou todo esse sistema, só que o pecado que optamos fez a gente se distanciar do Senhor e pagarmos um preço desse sofrimento, Pai. De estar muitas vezes aqui na terra, buscando aquilo que não agrada o Senhor e colocando o Senhor em segundo, terceiro plano, não colocando o Senhor em primeiro lugar.
não colocando a tua vontade, o reino do Senhor em primeiro lugar, a vontade do Senhor se manifestando em nossa vida. Então nós pedimos perdão por isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito possa nos alertar. E nessa leitura que nós vimos hoje, que muitas vezes nós acabamos fazendo muitas coisas de forma mecânica, automática, de ritual, para deixarmos uma consciência tranquila e esquecemos do nosso próximo. Esquecemos de amar, repartir, de muitas vezes realmente ser prósperos, ser generosos, que é tirar daquilo que a gente tem, nosso, que nós dizemos que somos nossos, mas repartir com aqueles menos desfavoráveis. Obrigado porque o Senhor nos ensinou isso. E cada vez mais necessitamos desse exercício, Senhor. E então pedimos a tua colaboração, a tua ajuda, a tua mão, como o Senhor tem feito no dia de hoje, com a leitura da tua palavra. Que todos nós possamos ser tocados ao coração e realmente dar com uma mão para que a outra não possa ver, Pai. E que a glória seja dada ao Senhor, que as pessoas ao olhar a generosidade nossa, elas possam ver o Senhor, a tua luz, e não a nossa glória, Pai. Então, por isso também nos ajude nesse sentido, e de nós sermos colaborativos em amar as pessoas incondicionalmente, independente das ações que as pessoas têm. Ao contrário, nós oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, e que eles possam ver a resplandecer a luz na vida deles, para que eles possam também se arrepender e saber que é um filho amado do Senhor também. Pai, nós te agradecemos por termos a esperança em saber que Cristo Jesus veio a esse mundo e nos dá uma nova vida, uma vida não terrena, mas uma vida com olhos espirituais, da qual nós já deveríamos, Pai, estar vivendo isso, essa eternidade aqui na terra e vivendo nesse reino que o Senhor já estabeleceu, né, parte desse reino, para que um dia nós estejamos na eternidade definitiva, num novo corpo, numa glória que o Senhor preparou para nós. Ajude, Pai, a aclamarmos, a proclamarmos, na verdade, o Teu Evangelho, essa boa notícia, e que o Senhor nos encoraje, nos dê força para abrirmos as nossas bocas e com palavras e ações. Abençoe cada um aqui, que cada um aqui possa resplandecer esse sal, essa luz, aos familiares, aos próximos, aos amigos, às pessoas do trabalho, onde quer que nós estejamos. Que o teu amor prevaleça e a tua palavra também. Essa palavra que é eterna e que ela possa estar gravada em nossos corações. Te agradecemos que temos ela em nossa língua, Pai, e nós podemos ter a oportunidade de abrir as Escrituras e lê-la. Sustente nós a continuarmos com essa jornada da leitura bíblica todos os dias, essa palavra tua sagrada. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado por você estar aqui mais uma vez e ter acompanhado, né? Algumas pessoas ao vivo, até o horário muda, mas algumas pessoas acabam vindo aqui. E se você que está aqui pela primeira vez, ou amém, Marisa, seja bem-vinda também, como sempre. E se você está aqui pela primeira vez, né, fica o meu convite para você dar continuidade e acessar a playlist aqui de todos esses 265 dias ao término desse vídeo. E tem o outro que da leitura anterior, se você perdeu, né, você pode recorrer à leitura anterior. Se você clicar na playlist, você tem um link de toda ela. Você pode compartilhar esse link com alguém que você ama, alguém que possa estar ouvindo muitas vezes no trabalho. É uma leitura que vai, com certeza, abençoar outras pessoas, né? Você curtindo esse vídeo, você deixando seus comentários também, esse vídeo se torna relevante e acaba, né, se espalhando para outras pessoas. Você quer se inscrever, é gratuitamente, você clica na imagem no meio, na minha imagem, e você pode se inscrever e ativar, né, o sininho como todas, e aí você é notificado toda vez que a gente subir com um novo vídeo.
Não se esqueça, capítulo 61, Jesus citou, leitura anterior, nós vimos também, né, no capítulo 53, a grande, né, todas essas palavras só encaixam em Cristo Jesus, e não se esqueça de hoje meditar nesses versículos. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-lo, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Então, que você possa ouvir isso, né, e tocado no teu coração, para que você coloque, né, as suas palavras, abra, né, tudo aquilo que você pensa, derrame diante do Senhor em suas orações. Deus seja louvado e que amanhã, se Deus permitir, encerraremos, né? Se Deus permitir, encerraremos mais um livro, né? O livro de Isaías, que são 66 capítulos. Vamos iniciar no dia 266, no capítulo 62. Nos vemos então, se Deus permitir, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que te dê uma boa noite de sono.